A sociedade civil de Jaboticabal deve pedir que a Câmara investigue um vereador que também é médico na cidade. A denúncia de que ele pode ter sido beneficiado pelo Executivo. Esse documento comprova que o médico e vereador Carlos Eduardo Pedroso Fenerick exerce a função de ginecologista na Prefeitura de Jaboticabal e recebe por mês mais de R$10 mil. No mesmo documento, aparece que o médico tem que cumprir uma carga horária de 100 horas mensais. Porém, através de uma portaria de 2012, o servidor é dispensado da marcação de ponto. O caso foi parar na Justiça. O Ministério Público acredita que possa ter havido dano ao erário público, já que é impossível saber se Edu Fenerick tem ou não cumprido a sua jornada. Além de médico da Prefeitura e vereador, ele também atende numa empresa de convênio. Diante do caso, a Amajab vai pedir uma investigação da Câmara, já que o vereador pode ter sido beneficiado pelo Executivo. Estamos formulando um documento para ser encaminhado junto à Câmara Municipal para que os vereadores possam abrir uma investigação e apurar todos esses fatos aí desse ato que está acontecendo. Nessa listagem, com 27 médicos, só Fenerick é dispensado de registrar o ponto através da portaria, o que reforça a hipótese do servidor ter sido beneficiado. Na ação que corre em segredo de justiça, uma liminar determina que Eduardo volte a registrar o ponto no posto de saúde onde atende. Quem é que controla o horário de trabalho desse servidor público, né? E ele tem aí a liberdade de trabalhar sem picar o ponto, sem dar uma satisfação a quem de direito, né? A pergunta é quem é que administra o trabalho desse servidor público. Nós tentamos ouvir alguém da Prefeitura, mas o Executivo emitiu uma nota e disse que não poderia comentar o assunto, já que o processo corre em segredo de justiça. Impossível saber então se o servidor e vereador Edu Fenerick continua ou não sem registrar o ponto. Para a Amajab, o segredo de justiça deve ser retirado do processo por haver interesse público. Até porque a causa é uma causa pública, eu acho que a sociedade merece o respeito em relação a isso, merece uma resposta em relação a essa atuação aí. O que a gente pede é que a Câmara Municipal haja com lisura, com responsabilidade, e também a gente pede para a população de Jaboticabal comece a cobrar o seu vereador sobre determinados atos que está trazendo uma consequência de responsabilidade para cada cidadão. Eu acredito que se chegou essa denúncia no Ministério Público através da Amajab, a responsabilidade de responder, até mesmo questionando volta de assinatura de pontos, seria do Executivo, né, aonde que ele presta o serviço, não seria nada relacionado aqui à sua função de vereador na Câmara. A Câmara tem as comissões todas, né, mas só podemos falar isso mediante a apresentação, mediante chegar essa denúncia ou chegar esse material até na casa, que não aconteceu até agora. Edu Fenerick acumula vários mandatos como vereador e presidente da Câmara. Já se envolveu em fatos polêmicos, como o uso do carro da Câmara enquanto ele comandava a Casa de Leis. Num vídeo é possível ver o motorista buscando o parlamentar em casa e levando ao seu local de trabalho. Em outro processo, ele é investigado na Operação Arquivos Deslizantes. Segundo o GAECO, houve superfaturamento na compra de imóveis e Fenerick era o presidente à época. Como você acabou de dizer, né, estão na Justiça e ela que vai julgar, né, a competência aí que chegar ao final de cada processo desse. Por enquanto, nenhuma comissão, nada foi aberto aqui pela Câmara para investigar essas denúncias. Até mesmo porque não chegou nada ainda da Justiça para casa. E nas ruas, a população defende que todas as denúncias envolvendo o parlamentar sejam apuradas. Tem que investigar. Precisava, né? Tem jeito, né? Tem que ter alguma resposta. Tem que ter, verdade. A Jaboticabal queremos que seja apurado, né? André Costa, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. O presidente da Câmara esclareceu ainda que uma lei de 2014 permite aos médicos da Prefeitura optarem por trabalhar por produtividade ou por carga horária. Por meio de nota, Edu Fenerick informou que não comete nenhuma ilegalidade no cargo de médico da Prefeitura e que uma ação já foi julgada pela Justiça Federal e a sentença foi favorável a ele, uma vez que a Justiça julgou legal a flexibilização de horário e que não há danos ao erário público. Quanto ao uso do carro oficial da Câmara, quando ele era presidente, disse que a denúncia foi analisada na Comissão de Ética e arquivada, reforçando que nenhuma ilegalidade foi cometida. Com relação ao processo de aquisição de imóveis, esclareceu que fez a sua defesa, provando que todos os atos praticados na licitação foram legais. Nós questionamos a Prefeitura sobre o controle de trabalho dos médicos, que se limitou a dizer que cumpre a lei. Agora, ao vivo, André Costa traz mais informações. André.
Puce, a população de Jaboticabal quer respostas da Câmara. Aqui ao meu lado está Vinícius Bugalho, advogado especialista em direito público. Vinícius, então são várias denúncias envolvendo o vereador. Importante que cada uma delas seja investigada pela Casa de Leis, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Puce, a todos que assistem o Jornal TV Clube. Sim, a Casa tem necessidade e a obrigatoriedade constitucional de investigar sob pena dos vereadores serem omissos e no ano eleitoral que está logo ali, eles tomarem o devido reflexo. Agora, um dos casos que nós estamos mostrando aqui na reportagem é que a Prefeitura libera o vereador, então, de marcar o ponto. Segundo o presidente da Câmara, uma lei de 2014 permite aos médicos que trabalham na Prefeitura de atuarem por produtividade, não por carga horária. Então, quem deve e como deve ser feito o controle disso, Vinícius? Olha, bem comum, por produtividade e não por controle de horário. A Justiça, sabiamente, já suspendeu essa malfadada portaria pelo timbre da inconstitucionalidade em razão da quebra da impessoalidade administrativa do artigo 37 da Constituição Federal, e mais capítulos virão nessa novela, mesmo porque o despacho que está na internet determina inclusive o bloqueio de bens. Então essa ação vai tramitar por longos anos. Nós questionamos a Prefeitura sobre a marcação de ponto do médico citado na reportagem e também como é feito esse controle, mas o Executivo não explicou ao certo como funciona, disse apenas que cumpre a lei. Isso mostra falta de transparência? Falta de transparência, quebra do artigo 37, inclusive de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal há anos atrás, determinando o controle de jornada dos médicos de toda a região de Ribeirão Preto. Então, se não me engano, está descumprindo uma ordem judicial, tanto da primeira instância quanto da Justiça Federal. Se o jurídico da Prefeitura daquela cidade for observar bem, o artigo 37 está sendo deitado e aí está havendo, em tese, um descumprimento de ordem judicial. Numa listagem de 27 médicos, só o servidor citado na matéria é beneficiado pela portaria que libera, então, essa marcação do ponto. Isso pode significar ali algum tipo de privilégio? Privilégio e quebra do artigo 37, do princípio da impessoalidade e, o mais grave, do princípio da legalidade. Existe uma ação civil pública por ato de improbidade já proposta na primeira instância e certamente o judiciário de primeira instância e de segunda instância vão olhar com bons olhos e deitados sobre o artigo 37, que é o princípio da impessoalidade administrativa de índole constitucional. Quando era presidente da Casa de Leis, Edu Fenerick chegou a usar o motorista e o carro da Câmara para buscá-lo em casa e levar então ao posto de saúde onde ele é médico. Quando a gente fala de economia aos cofres públicos, isso vai totalmente na contramão, né, Vinícius? Vai na contramão, inclusive, de princípios, e é aquilo que Raimundo Faoro fala sobre entregar os estados aos particulares, os chamados estamentos. Então, certamente, esse tipo de prática está sendo abolida e o que é importante, através do Poder Judiciário e da sociedade viva, das instituições que estão fazendo seu papel, que é denunciar, apurar, o judiciário julgar e certamente no futuro sancionar. Certo. Muito obrigado, Vinícius Bugalho, pela sua participação aqui no Jornal da Clube.